tive uma reflexão no banho, cara, hoje de manhã. Olha que interessante. Eu tava pensando assim, ó. Eu tava pensando nas pessoas que eu já magoei ou frustrei ao longo da minha vida, né? E aí eu comecei a perceber que a maioria das pessoas que se frustraram comigo, muitas vezes não se frustraram pelo que eu fiz, né? Se frustraram pela expectativa que elas colocaram no que eu poderia fazer. Então o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que, como eu sou uma pessoa, eu vou dar um exemplo em termos de internet. Como eu sou uma pessoa relevante no meu nicho e na internet, as pessoas que se aproximam de mim, elas têm uma expectativa que eu vou mudar o jogo delas da noite pro dia, elas vão encostar em mim, elas vão mudar completamente a sua realidade. Então a expectativa delas é muito maior em mim do que em outras pessoas. Então, como a expectativa delas é muito maior em mim, tá? E muitas pessoas acabam, de certa forma, olhando pro primo, não pro Thiago, pro primo como essa referência, o primo vira uma máquina de frustrar as pessoas. Porque a expectativa das pessoas é muito grande. Então, quando você tem uma pessoa do seu lado onde você não deposita expectativas, ela não vai te frustrar. E aí eu comecei a refletir nisso e cheguei à conclusão que Deus, como ele é Deus, além de ele ser aquilo que, pô, ele é Deus, ele pode fazer tudo. Pelo fato de ele poder fazer tudo, eu acho que é justamente por isso, além de outras coisas, que muitas pessoas se frustram tanto em Deus. Porque olham pra Deus, Deus pode fazer tudo, aí alguém vem aqui, acontece uma coisa na sua vida que você acha injusta, e você sabe que Deus pode fazer tudo, às vezes você acredita esse problema, né, ao culpado errado, e você fala, cara, me frustrei, não acredito mais em Deus, etc. Então eu comecei a entender que quanto mais poderoso, quanto maior a sua expectativa em alguma coisa, maior o seu grau de frustração. E muitas vezes não é pelo que a pessoa não fez, é pela expectativa que você colocou e por confundir o que é papel do outro e o que é papel de você. Né? E muitas vezes a gente acha que o que é nosso papel, muita gente acha que o que é papel do outro, né? Aliás, muita gente acha que o que é nosso papel, nossa função, deveria ser feito pelo outro. Então a gente acaba errando ao depositar a expectativa errada. E aí o que eu queria te perguntar é, qual a expectativa que você deposita em Deus? Né? Porque muitas vezes você está caminhando e você acha que Deus o que está acontecendo é Deus. O que está acontecendo é fruto de algo que Deus está querendo te dizer ou querendo fazer na sua vida. E às vezes não é. Às vezes é só alguma incapacidade humana. Às vezes é só algo humano que está acontecendo, né? Qual a expectativa que a gente deve depositar em Deus, Dave? Cara, isso é uma pergunta bem complexa, e talvez seja um dos dilemas da nossa capacidade humana, porque a gente tem uma fé plena em Jesus, que Jesus pode todas as coisas, que a gente está no time certo, é aquela coisa toda. Então, por exemplo, hoje, quando caiu o meu canal no domingo, na verdade invadiram um canal no domingo, segunda-feira o canal foi derrubado. Cara, já parou pra pensar o seguinte, eu não tô lá falando de mim, eu não tô vendendo nada, eu tô pregando o evangelho, certo? É justo ter caído o meu canal? Em tese, não. Então, mas beleza. Mas eu tô trabalhando pra quem, então? Então derrubaram o meu canal? Por que Deus deixou? E aí, claro, todo mundo vai, poxa, isso é ataque, é afronta, é espiritual, não sei o quê. E eu aprendi a separar muito bem isso. Falando, isso aí foi um hacker, não foi espiritual. Foi um hacker que fez, é um algoritmo lá que deu errado. E por que Deus deixou acontecer? Bom, não existe nada que Deus não saiba, não existe nada que Deus controle. Mas porque Deus vê o todo, Deus sabe de tudo, então o que eu não entendo agora, possivelmente lá na frente posso entender, ou talvez não entenda. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso questionar, eu posso brigar, eu posso colocar a culpa em Deus, eu posso colocar a culpa no inimigo, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu sempre tenho uma opção certa de escolher. Deus, eu confio que o Senhor está no controle, eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Tem que entrar em contato com o YouTube, tem que mandar e-mail, tem que fazer isso, tem que dar o meu jeito. Eu oro, eu falo pro Senhor. No dia eu fiquei muito triste, minha esposa falou para mim, amor, você mesmo pregou esses dias, dobra o joelho, abre o coração, fala o que você está sentindo e tal. Então isso é fazer a parte, mas saber que às vezes, porque a minha expectativa humana, ela tá conectada com o meu senso de justiça e a minha capacidade criativa de imaginar o que Deus poderia fazer, eu vou ser sempre frustrado. Porque Deus sempre vai superar a nossa capacidade criativa de dizer o como fazer. Deus sempre vai além. Então, a minha expectativa, ela está no Senhor, mas eu preciso saber dividir quando é o que eu tenho que fazer e quando é aquilo que Deus pode fazer. No sentido de que também para isso dependo de Jesus, porque é uma direção difícil.
Mas é uma caminhada de maturidade. Quanto mais você vai caminhando com Jesus, mais maduro em algumas coisas você vai ficando. Você vai deixando de espiritualizar algumas coisas, você vai assumindo responsabilidades, você vai se tornando mais dependente, mas um dependente que não precisa pedir para ir no banheiro, por exemplo. Entendeu? Porque, por exemplo, meu filho é extremamente dependente de mim. O Noah, o pequenininho. E o João também é. Só que o João já é um nível de dependência mais maduro. Ele faz coisas já um pouco diferentes. Agora ele não precisa mais de mim para algumas habilidades, mas ele vai precisar de mim para o resto da vida, porque eu sou o pai dele. Mas para algumas coisas simples que ele já aprendeu porque eu ensinei para ele fazer sem mim, ele já não precisa mais. A mesma coisa a gente com o Senhor. Algumas coisas Deus vai nos dando capacidade. Por exemplo, vai nos ensinando a tomar decisão com as próprias tragédias da nossa história, vai nos ensinando a caminhar de maneira mais coerente. E aí, você respeitando princípios, você não precisa de uma resposta divina se o princípio está sendo respeitado, porque Deus não vai contra a sua palavra. Então, isso é maturidade, é caminhada. Não tira o brilho, pelo contrário, dá mais clareza sobre tudo, faz você entender melhor Jesus de uma maneira mais sábia, mais inteligente, mas é caminhada. Eu também estou nessa caminhada, tem muito para frente. Legal. Cara,